Um dos homens invoca seu Tsugai e joga uma tartaruga gigante sobre a esquerda. Ao mesmo tempo, outro invoca um coelho poderoso, que começa a atacar direita com extrema velocidade. O anime começa nos mostrando uma aldeia remota nas montanhas, onde uma mulher está dando à luz a gêmeos. A idosa que a ajuda pede que ela ainda não dê à luz porque o amanhecer está próximo. Outra mulher que a assiste diz que não se pode pedir algo assim, mas a anciã insiste, afirmando que precisa ser feito, mesmo sendo impossível. Afinal, essas crianças serão aquelas que comandarão os Tsugais. Mais tarde, nesse mesmo dia, um homem vê os irmãos gêmeos e percebe que nasceram as crianças que representam o dia e a noite. 16 anos depois, um desses meninos, chamado Yuru, está na floresta caçando um fazão com seu arco. A flecha atinge o pescoço da ave e, quando ele se aproxima para pegá-la, vê um rastro no céu, como se fosse um rastro de condensação. Ele não dá muita importância e apenas comenta que parece um peido de dragão. Yuru monta em seu cavalo para voltar à aldeia, onde seu amigo Danji já está esperando. Danji fica feliz em vê-lo, mas também o repreende por ter ido caçar sozinho novamente sem avisar. Yuru pede desculpas, e Danji pergunta o que ele faria se algo acontecesse com ele nas montanhas, já que não poderia pedir ajuda. Yuru descarta a preocupação e lembra que, se algo acontecer, os guardiões divinos direito e esquerdo o protegerão. Os outros aldeões recebem Yuru de volta, e Yuru diz que depois voltará para ajudar no trabalho. Depois de um tempo, ele encontra as duas mulheres que ajudaram sua mãe quando ele e sua irmã nasceram. A anciã Yamaha o recebe, e a mãe de Danji repreende o filho, dizendo que deveria ajudar. Yuru pergunta pela sua irmã Asa, e a anciã diz que ela está bem, cumprindo seu dever corretamente como sempre. Ele então decide ir vê-la. Asa o recebe com um sorriso gentil, embora, por alguma razão, esteja atrás de uma cela. Yuru sorri de volta e conta que hoje caçou um fazão, embora não ache isso tão impressionante, ele queria mesmo era caçar um javali ou um cervo. Asa pergunta se os adultos da aldeia irão ao mundo exterior procurar trabalho. Yuru diz que é possível, e ela pergunta se ele também irá. Ele nega imediatamente e diz que treinou para caçar justamente para se tornar indispensável na aldeia e não precisar ir embora. Mesmo assim, Asa insiste, perguntando se ele não irá embora como seus pais fizeram. Yuru pede que ela não se preocupe e garante que nunca deixará a aldeia, pois enquanto ela estiver ali, ele ficará ao seu lado para protegê-la. Asa finalmente sorri, aliviada. Nesse momento, a mãe de Danji entra para avisar que Dera chegou. Do lado de fora, muitas pessoas se reúnem ao redor de Dera, que trouxe itens das pessoas que foram ao mundo exterior. Ele comenta que a economia lá fora está ruim e que há uma pandemia, então quer trocar algumas ervas. Uma idosa reclama de dores de cabeça, e ele lhe dá analgésicos. Ao ver Yuru, Dera pergunta se ele quer algo, mas antes que responda, joga uma bela bola para Timari, sabendo que Yuru só pediria algo para Asa. Depois disso, Danji comenta que também quer deixar a aldeia e pergunta se o mundo exterior é realmente tão incrível. Ele observa que as pessoas que vão raramente voltam, então deve ser um lugar bom, ou talvez tenham morrido, algo em que ele nunca havia pensado. Yuru diz que não tem tanta certeza e comenta que não se importaria em viver na aldeia para sempre. Antes de continuarem brincando, Yuru vê o que acredita ser um rastro de gás de dragão. Mas desta vez o som é diferente. Ele já ouviu algo parecido nas montanhas, mas agora está muito mais forte. De repente, uma explosão ecoa, e o que parecia ser uma montanha comum revela que há uma aldeia escondida ali. Yuru e Danji percebem que o rastro de dragão na verdade não era de um dragão, mas de um avião, algo que eles não reconhecem. Logo depois, um helicóptero aparece. Todos os aldeões olham para o céu, confusos, sem entender o que está acontecendo. Antes que possam reagir, começam a morrer um por um. Yamaha presencia tudo e percebe que a barreira foi rompida. Mesmo sem saber como, entende que vieram atrás de Yuru. Ela ordena que encontrem Yuru e o escondam imediatamente. Danji entra em pânico ao ver todos mortos, mas Yuru examina os corpos e começa a correr, pedindo que ele o siga de perto. Danji corre atrás, esperando que sua mãe ainda esteja viva. Depois de um tempo, encontram dois homens armados com uniformes militares. Yuru reage rapidamente e dispara flechas, derrubando os dois antes que possam atacar. Danji vê dois helicópteros e comenta que os dragões estão próximos, mas Yuru diz que nem sabe se aquilo são dragões. Após correrem mais, chegam as estátuas dos guardiões divinos. Yuru se aproxima de uma das estátuas e pede ajuda para mover rochas que bloqueiam o caminho. Ele consegue abrir uma passagem secreta e explica que é um atalho para a fortaleza. Enquanto isso, uma garota com uma jaqueta vermelha chamada Gabi se aproxima dos aldeões que ainda estão do lado de fora e os cumprimenta com um sorriso.
Todos ficam olhando para ela, claramente assustados e confusos. Antes que possam fazer qualquer coisa, Gabi simplesmente diz uma palavra, e o corpo de um dos aldeões se rasga completamente em um instante. Gabi, sem se abalar, faz uma ligação para informar ao seu esquadrão que as áreas externa e intermediária estão quase asseguradas e que podem enviar as forças terrestres. Por algum motivo, ela não recebe resposta, então vemos que Dera cuidou sozinho dessas forças. Dera decide fazer uma ligação e, ao conseguir contato, percebe que a situação é realmente grave. Ele fala com uma mulher chamada Hannah e pergunta se ela consegue ver fumaça de onde está. Depois, sugere mudar o ponto de encontro, pois acredita que Asa está lá. Em outra cena, uma mulher arrasta o corpo de Amarra até a cela de Asa e, sem hesitar, golpeia a estrutura, fazendo-a explodir. O impacto atinge diretamente Asa, e Uru chega a tempo de ver sua irmã caída no chão, imóvel. Ele a chama em pânico, e então a mulher responde, dizendo que é ela. Ela afirma que veio buscá-lo, mas também para matar todos os outros. E Uru, completamente confuso, diz que não entende nada e que não há como ela ser sua irmã. Ele se prepara para atirar com o arco, mas a mulher desvia facilmente e contra-ataca com outra grande explosão. Enquanto isso, Dera se esconde na floresta e observa os helicópteros. Depois de avançar pela aldeia, ele encontra Gabi e vê a criatura monstruosa ao lado dela. Gabi percebe que ele consegue ver a criatura, diferente dos outros, e tenta atacá-lo. Dera mira no monstro e tenta atingir Gabi, mas ela usa a criatura como escudo. Mas Dera surpreende ao lançar uma granada. De volta a Yuru, a situação não está nada boa. Quando Yuru tenta se levantar, a bola Temari que ele guardava para Asa cai e rola até a mão da mulher. Nesse momento, Yamarra abre os olhos e vê o sangue se transformando em uma criatura que agarra o braço da mulher. Ela reage imediatamente e pede para Dera levar Yuru e fugir. Os helicópteros continuam cercando a aldeia, então Dera usa o atalho secreto. Depois de um tempo, ele e Yuru chegam às estátuas dos guardiões divinos. Dera diz que vão descer a montanha, mas Yuru ainda está em choque, incapaz de processar tudo. Dera percebe que perderam a chance de escapar e tenta atirar contra os helicópteros, mas é inútil, eles estão em desvantagem contra armas de alto calibre. Ele comenta que, se o monstro de Gabi voltar, ficarão cercados, tornando a situação ainda pior. Sem perder tempo, ele entrega a Yuru um colar verde e diz para usá-lo entre as estátuas dos guardiões divinos direito e esquerdo. Yuru não entende nada, e Dera explica que há um buraco nas pedras entre as estátuas onde ele deve inserir o colar. Mesmo confuso, Yuru vai até lá, reclamando que ninguém explica nada. Ele encontra o buraco, mas está cheio de sujeira. Dera grita para que ele limpe rápido. Nesse momento, Dera segura sua cabeça e a bate com força contra a pedra. Yuru reclama, mas quando seu sangue entra em contato com o colar, as estátuas dos guardiões começam a brilhar intensamente. Tudo fica branco por um instante, deixando os soldados confusos. De repente, os helicópteros são sacudidos e destruídos por algo invisível. Yuru vê criaturas douradas agarrando as aeronaves e despedaçando-as com força brutal, embora ele mesmo não entenda o que está acontecendo. Quando as criaturas mordem as hélices, os helicópteros começam a cair. Dera foge com Yuru antes que sejam esmagados, enquanto Gabi observa tudo de longe e grita, dizendo que aqueles helicópteros eram o transporte dela para voltar para casa. Ela se pergunta de quem eram aqueles Tsugais e espera que pelo menos sejam fracos. Quando Yuru finalmente se recupera após a explosão, ele ouve um homem dizendo que seu novo mestre aparentemente é apenas uma criança, então será fácil de controlar. A mulher ao lado dele o corrige, dizendo que a idade não importa, pois eles devem obedecer ao seu mestre. Yuru observa tudo em choque e logo percebe que eles são, de fato, os guardiões direito e esquerdo. Dera explica que não existe um único nome para eles, já que são chamados de várias formas: fantasmas, espíritos, monstros, criaturas misteriosas, aberrações ou pares, seja qual for o nome verdadeiro. Ele deixa claro para Yuru que aqueles dois são, na verdade, os seus Tsugais. Yuru fica muito surpreso ao ver esquerda e o direita que se chamam Hidari e Mid. Ele não consegue acreditar que os guardiões da vila apareceram diante dele. Eles dizem que já o observam há bastante tempo e que agora vão ajudá-lo como seus Tsugais. Mid pergunta a Hidari se Yuru realmente é o mestre deles, já que ele parece completamente em choque. Então Hidari explica que, nesse momento, ele ainda não está entendendo muitas coisas. Dera também se apresenta, embora Mid e Hidari já o conheçam. Ele então pergunta o que eram aquelas coisas parecidas com pássaros, já que as derrubaram por acharem que eram uma ameaça ao mestre. Dera explica que aquilo são veículos do mundo moderno, mas diz que não há tempo para explicar tudo agora,
pois duas pessoas perigosas estão atrás deles. Ele pede ajuda para descer a montanha o mais rápido possível e promete explicar tudo depois. Mid responde que apenas o mestre pode dar ordens, e como o título pertence a Yuru, eles só obedecerão a ele. Dera diz que sabe disso, mas que, no momento, Yuru não está entendendo nada. Então Gabi aparece e pergunta de quem são aqueles Tsugais. Yuru se assusta ao ver o Tsugai dela e o chama de monstro, enquanto Dera não consegue acreditar que ela esteja bem mesmo após a explosão da granada. Gabi explica que seu Tsugai consegue suportar esse tipo de ataque e diz que aquilo não é um monstro. Gabi pede para ele ir com ela, mas Yuru pergunta se foi ela quem matou todos na vila. Ela responde que sim. Mid diz que, se Yuru quiser, pode dar ordens e eles usarão todo o seu poder para cumpri-las. Porém, Yuru se recusa, dizendo que eles são guardiões da vila e que ele não é digno de comandá-los. Em vez disso, faz dois pedidos. Primeiro, que verifiquem se há sobreviventes na vila e levem qualquer um encontrado para um lugar seguro. Segundo, que ninguém toque em Gabi, pois ele mesmo quer enfrentá-la. Depois disso, diz que podem agir como quiserem. Mid gosta do pedido e fica satisfeito. Enquanto isso, Asa arremessa a velha para longe, fazendo com que o monstro que a segurava solte para salvá-la. Antes de sair, Asa avisa que ela ainda pagará pelo que fez. No caminho, Asa vê Danji e sua mãe, mas decide ignorá-los. Nesse momento, Mid avança contra Gabi, e o Tsugai dela tenta protegê-la. Porém, Mid salta para o alto para resgatar os aldeões restantes e avisa Gabi para tomar cuidado com Hidari, pois ela é muito agressiva. Logo depois, Hidari chuta o Tsugai de Gabi para longe. Aproveitando a oportunidade, Yuru dispara uma flecha na perna de Gabi para impedir sua fuga e prepara outro ataque. No entanto, o Tsugai dela a carrega e foge, fazendo Yuru persegui-la, seguido por Hidari e Dera. Enquanto isso, Mid encontra uma garota viva, mas ela não consegue vê-lo, já que pessoas comuns não enxergam Tsugais. Então ele se torna visível e tenta tranquilizá-la, mas ela desmaia de medo. Mesmo assim, ele salva várias crianças, embora todas desmaiem ao vê-lo. Ele também percebe que os atacantes mataram apenas os adultos. Asa aparece e, diferente das outras crianças, consegue vê-lo, atacando-o imediatamente. Mid bloqueia o ataque com um grito poderoso e comenta que ela nem sequer falou antes de atacar, mas reconhece que o poder dela é perigoso. Asa recua, e Mid percebe que o cheiro do sangue dela é familiar. Enquanto isso, o Tsugai de Gabi bloqueia uma entrada para impedir que alguém entre, enquanto ela tenta mantê-la fechada. Hidari usa toda a sua força para abrir a boca da criatura, impressionando Gabi com sua força. Quando Hidari consegue abrir o caminho, Yuru atira uma flecha no ombro de Gabi. Nesse momento, Asa chega e destrói o local, fazendo os destroços caírem sobre os Tsugais. Asa então se aproxima de Gabi, enquanto Yuru aponta uma flecha para elas e pergunta quem ela é. Asa afirma ser sua irmã, mas Yuru não acredita. Mid chega e confirma que ela está dizendo a verdade, pois o cheiro do sangue dela é igual ao de Yuru, provando que são irmãos. Yuru fica chocado e pergunta quem era Asa que vivia com ele. Asa revela que era uma impostora. 10 anos atrás, seus pais fugiram da vila com ela, e os outros criaram uma falsa Asa para manter Yuru ali, sabendo que ele nunca abandonaria sua irmã. Eles se aproveitaram da bondade dele. Ao ouvir isso, Yuru começa a tremer. Dera intervém e pede que Asa se afaste após o reencontro. Yuru tenta impedir, mas Dera explica que os inimigos são fortes e que, se continuarem ali, os aldeões podem correr perigo. Yuru então aceita e faz um acordo. Se Asa e Gabi deixarem a vila, ele poupará a vida de Gabi. Asa concorda, e Yuru vai embora com seus aliados. Gabi pergunta por que não capturaram Yuru, e Asa explica que cuidar dos ferimentos era mais importante e que, agora que sabem que ele está vivo, a missão já foi cumprida. Gabi elogia a habilidade de Yuru com o arco, dizendo que é bom saber que ele está vivo. Ao ouvir isso, Asa começa a chorar de felicidade por saber que seu irmão está bem. Enquanto isso, a velha reativa a barreira da vila, e Gabi alerta Asa para saírem rapidamente antes que fiquem presas lá dentro. Em outra parte, algumas pessoas fazem trilha na montanha e comentam sobre helicópteros, acreditando que estavam resgatando alguém. Elas mencionam histórias sobre uma vila perdida onde pessoas desaparecem ao entrar. Dera e Yuru passam por elas, e Dera comenta que não conseguem mais ver a vila, o que significa que a barreira foi ativada. Yuru pergunta se nunca mais poderão voltar, e Dera diz que até poderiam, mas agora que os inimigos sabem como entrar, não é seguro. Por isso, terão que se misturar ao mundo exterior. Ao chegarem na base da montanha, encontram Hana, colega de Dera, esperando por eles.
Ela reclama que ele disse que traria apenas um humano, não tsugais. Descobrimos que Hana também consegue ver tsugais, e Dera pede desculpas, explicando que a vida de Yuru está em perigo e que precisam sair dali rapidamente. Hana reconhece Yuru como um dos gêmeos e se apresenta, dizendo que trabalha com Dera como serva de tsugais. Enquanto isso, Hidari e Midi ficam curiosos com o carro, sem entender o que é. Dera pergunta se há outros tsugais por perto, mas eles dizem que não. Vendo isso como uma oportunidade, ele decide que devem fugir para um lugar movimentado o quanto antes. Ele começa dizendo para irem embora e manda Yuru entrar no carro. Yuru questiona: "Você quer que eu entre nessa coisa? Eu nem sei o que isso é nem o que faz." Hana fica frustrada. Então ela liga o motor e diz que é como um cavalo que corre muito rápido. Ao ouvir isso, todos finalmente entendem. Enquanto isso, Asa e Gabi estão esperando seus companheiros, e depois de um tempo eles chegam. Asa agradece por terem vindo. Alguém comenta que ouviu que tsugais inesperados apareceram e se pergunta se poderia ter mudado algo se estivesse lá. Então perguntam a Gabi sobre seus ferimentos. Ela responde que o sangramento parou, mas ainda há um pedaço de flecha em seu ombro que precisará ser removido depois. Já a flecha na perna foi retirada. Eles dizem que os ferimentos são profundos e que ela não deveria tratá-los com tanta leveza. Também perguntam sobre o irmão de Asa, já que não o veem. Ela responde que ele já foi embora. Então perguntam se confirmaram sua existência, e Asa diz que Yuru está bem. Gabi pergunta a Jin se eles encontraram alguém no caminho, e ele responde que não. Outros dizem que, se ainda tivessem helicópteros, poderiam procurá-lo. Isso deixa Jin preocupado, já que perderam 2 helicópteros e todos os soldados, e seu chefe não vai deixá-lo escapar dessa. Gabi tenta tranquilizá-lo, dizendo que podem explicar ao chefe que Yuru fugiu com Dera. Ao ouvir o nome, Jin reconhece Dera imediatamente e fica surpreso que tudo tenha acontecido justamente no dia em que ele estava lá. Ele conclui que isso era inevitável e pensa que deveria ter levado seus próprios tsugais. Enquanto isso, Dera explica toda a situação para Hana. Ela não consegue acreditar que tantos soldados estavam atrás de uma criança. Dera diz que provavelmente pertencem à família Kajimori e que, agora que sabem seu rosto e nome, ele terá que mudar sua aparência. Hana reclama que só queria uma vida tranquila, mas os problemas não param de aparecer. De repente, Midi e Hidari sentem algo. Hidari diz a Dera que há um tsugai por perto. Dera acha que estão sendo perseguidos, mas Hidari explica que são amigos. Logo, um tsugai aparece feliz ao vê-los e pergunta se já encontraram um novo mestre. Eles respondem que sim e apresentam Yuru, dizendo que conseguiram um novo mestre depois de 400 anos. O tsugai fica muito feliz, e Midi acrescenta que Yuru é um dos gêmeos que podem dividir o dia e a noite. Ao ouvir isso, o tsugai fica ainda mais animado e pergunta o que farão agora. Midi responde que, segundo Dera, eles vão se esconder por um tempo. O tsugai então vai embora, pedindo que contem tudo quando voltarem. Dera e Hana ficam muito animados ao ver aquilo, enquanto Yuru não entende nada. Então eles explicam que aquele tsugai era a deusa Oshira considerada muito acima dos tsugais comuns, e que nunca imaginaram encontrar uma deusa em vida. Ao ouvir isso, Midi e Hidari não gostam nada, pois eles também são considerados deuses da vila, mas não recebem o mesmo respeito. Enquanto isso, Asa tenta assumir toda a culpa para proteger Jin, dizendo que a ideia de voltar foi dela. Mas Jin responde que o chefe ficará satisfeito ao saber que Yuru está bem, pois isso significa que a missão foi um sucesso. Gabi diz que, se Asa não estivesse lá, ela não teria sobrevivido. Então Jin pergunta se os tsugais de Yuru eram tão perigosos assim. Gabi responde que eram perigosos o suficiente para matá-la, mas quem realmente a atacou foi Yuru. Ela explica que ele primeiro tirou sua mobilidade e depois atacou sua mão dominante, concluindo que o irmão de Asa é extremamente perigoso, como um verdadeiro caçador. Então começa a chover, e vemos alguns soldados ainda vivos na vila tentando encontrar uma saída. Porém, por causa da barreira, eles acabam voltando sempre ao mesmo lugar. Assim, percebem que estão presos. Enquanto isso, Yuru já está chegando perto da cidade. Assim que chegam, acabam parando em uma estação de descanso, onde Hana traz comida e roupas para Yuru. Ao ver as roupas, Yuru fica surpreso, já que nunca tinha visto algo assim na vila. Então Dera traz sandálias para ele e também muda sua aparência para que ninguém o reconheça. Quando Yuru vê a comida, fica ainda mais impressionado, pois em sua vila só havia comida simples. Aquilo parecia puro luxo para ele, e ele nem sabia como abrir o pacote. Hana então abre para ele, e Yuru gosta tanto que chega a perguntar se aquela comida foi dada por Deus.
Dera então começa a lhe dar ainda mais comida, e Hana brinca chamando-o de avó do Yuru, o que faz Yuru lembrar de Asa, desejando que ela também pudesse comer aquilo. Direita começa a perguntar sobre o lugar, e Dera explica que é um local para comer e descansar. Direita e esquerda ficam extremamente animados, já que há 400 anos não viam nada além da vila. Dera convida os dois para entrarem, mas eles recusam, pois precisam ficar ao lado de Yuru para protegê-lo. Assim, Hana e Dera entram para comer. Dera conta que apenas disse a Yuru que a garota da vila não era sua verdadeira irmã, mas ele não conseguiu aceitar, então decidiu não contar mais nada por enquanto. Hana então pergunta o que Dera pretende fazer com o garoto. Ele responde que não pode levá-lo para casa, pois sua identidade foi revelada, então terá que abandonar aquele lugar. Hana comenta que isso será difícil, já que ele está sem lar e ainda terá que cuidar de uma criança. Dera diz que Hana também está envolvida nisso e precisará ajudá-lo. Então, de forma inesperada, ele sugere que eles se casem. Hana fica furiosa, saca suas armas e o ameaça, perguntando se ele enlouqueceu. Dera explica que não está falando de um casamento real, mas de uma fachada para que possam viver entre as pessoas sem levantar suspeitas, já que proprietários só alugam para famílias. Hana sugere que poderia fingir ser irmã de Yuru, mas Dera argumenta que isso geraria mais suspeitas. Assim, ele decide que Yuru será filho de sua primeira esposa falecida e que ele se casou novamente depois disso. Hana acha a ideia horrível e diz que seu coração pertence apenas a Jason Statham. Enquanto isso, direita e esquerda ficam intrigados com o carro, tentando entender onde os cavalos estão escondidos. Yuru se desculpa por ter comido toda a comida, mas eles dizem que não precisam comer. Ele pergunta como deve chamá-los, e eles dizem que ele é o mestre, podendo chamá-los como quiser. Ainda assim, Yuru decide manter os nomes direita e esquerda. Ele então pede que contem tudo o que sabem sobre ele e sua irmã. Eles dizem que sabem pouco, pois passaram 400 anos apenas na vila. Lembram-se de que seu pai o levava para caçar, mas nunca viram sua irmã. Acreditavam que ela havia morrido ao nascer, mas há 10 anos viram seus pais fugindo com uma menina que tinha o mesmo sangue que Yuru. Agora, essa mesma garota cresceu e atacou a vila. Yuru percebe que seus pais não abandonaram ambos, apenas ele, e decide encontrar a verdadeira Asa para descobrir a verdade. Hana e Dera retornam, e Yuru pergunta por que Hana estava brava. Ela diz que agora serão seus guardiões e que qualquer problema será a responsabilidade deles. Dera explica que ficarão viajando por um tempo e pede que Yuru use o banheiro, mas ele não entende e acaba indo para o mato, mostrando que ainda precisa aprender muitas coisas. Hana o repreende por sentar de forma inadequada no carro, e ele questiona por que direita e esquerda podem fazer isso. Ela explica que pessoas comuns não conseguem ver tsugais, mas quem possui um pode ver outros. Esquerda acrescenta que eles podem se revelar se quiserem, mas alguns animais ainda conseguem percebê-los, como um pequeno cachorro que começa a latir para eles. Seguindo viagem, Yuru pergunta sobre o clã Kagemori. Dera explica que alguns membros possuem tsugais e que, no passado, eram como uma família ligada à vila, mas se separaram por diferenças ideológicas. Mais adiante, uma garota fugindo de um perseguidor e entrando em um elevador. O homem a ameaça, dizendo que se ela quiser ficar sozinha, terá que morrer. De repente, a garota se transforma em um tsugai, Jin, que havia assumido forma humana para eliminar o perseguidor a pedido de um cliente. Outra garota aparece e fica assustada ao ver o tsugai. Jin percebe que ela consegue ver tsugais e pede que mantenha isso em segredo. Enquanto isso, Dera explica que sempre seguiu ordens, manter forasteiros longe da vila e proteger os gêmeos. Ele revela seu verdadeiro nome, Ryuta Dera, e conta que a avó temia que ele fosse capturado durante o ataque, por isso mandou fugir. Yuru então pergunta por que eles são especiais. Dera explica que, quando os gêmeos nascem em um momento de equilíbrio entre dia e noite, eles podem ter o poder de dividir o mundo, algo que já aconteceu 400 anos atrás, causando guerras que separaram nações. Yuru questiona se isso significa que eles podem destruir o mundo. Dera responde que depende de como usam seus poderes. Yuru acha que não tem poder algum, mas Dera diz que ele tem o direito de reivindicá-lo. Direita então afirma que Asa já despertou esse poder, chamado Quebrar, capaz de destruir qualquer coisa, até mesmo as barreiras mais fortes. E há também o Selo, que pode selar qualquer coisa à força, como uma porta sendo fechada. Então, o que aconteceria se esses dois poderes colidissem entre si? Isso causaria uma destruição enorme. Direita e esquerda então se perguntam: alguém já conseguiu esses dois poderes ao mesmo tempo? Pelo que eles sabem, isso nunca aconteceu. Ou seja, ninguém faz ideia do que poderia acontecer.
Hana começa a questionar se os moradores da vila sabem o que realmente está acontecendo, já que eles têm mais informações. Porém, Yuru também não sabe de nada. Ele nem sequer sabia que existia uma barreira ao redor da vila. Então ele pergunta a Dera como ele conseguia entrar e sair de lá. Dera explica que seus ancestrais lhe ensinaram um caminho para atravessar a barreira, permitindo que ele passasse livremente. Ele também conta que a mãe de Yuru era uma forasteira que, por coincidência, acabou entrando na vila. Isso faz Yuru lembrar que sua mãe uma vez disse que cresceu em outro lugar, onde o nome Yuru significa noite, e que prometeu levá-los até lá um dia. No dia seguinte, Yuru aprende a usar o banheiro e vai passear no parque. Ele, direita e esquerda ficam maravilhados com tudo ao redor, pois nunca tinham visto luz elétrica nem banheiros. Direita e esquerda começam a chamar os prédios de castelos, mas Yuru explica que, segundo Dera, são casas onde muitas pessoas vivem. Esquerda então chama o lugar de capital, mas Yuru corrige dizendo que a capital é Tóquio e que eles estão em Gintama, Guma, onde a população passa de 10 milhões. Mesmo assim, direita e esquerda continuam sem entender muito bem. Então esquerda pergunta a Yuru se ele realmente quer encontrar sua irmã. Yuru responde que sim. Ele reconhece que Dera e Hana são gentis, mas ainda tem ligação com a vila que o enganou por tantos anos. Por isso, ele não pode confiar totalmente neles, nem na garota que se dizia Asa. Ele diz que precisa descobrir a verdade, pois fugir com uma criança no meio da noite é uma decisão muito séria. Para isso, ele pretende encontrar Asa, capturá-la e forçá-la a levá-lo até seus pais, e para isso, ele precisa da ajuda de direita e esquerda. Os dois concordam em ajudá-lo. Nesse momento, Hana conta a Dera que encontrou um lugar para morarem. Dera então compartilha a notícia com Yuru e os Sugais. Yuru, porém, não faz ideia do que é um celular e pergunta sobre isso. Dera não sabe como explicar e acaba dizendo, de forma confusa, que o telefone serve para enviar sinais de fumaça. Dessa maneira ele consegue entender na hora. Quando o grupo chega à casa que Hana e Dera montaram, eles ficam impressionados porque nunca viram nada assim antes. Yuru fica especialmente surpreso com o fato de haver um tatame ali, porque na vila o tatame era reservado apenas para ocasiões especiais. Ele gosta tanto da sensação que se deita para aproveitar. Mas, nesse momento, ele percebe um cachorro e um gato em cima dele, o que o assusta tanto que ele entra em pânico. Hana pede desculpas por não ter avisado antes e explica que esses dois são Kotetsu e Juro. Logo depois, esquerda e direita entram e também pedem desculpas por não terem feito as apresentações antes, informando a Kotetsu e Juro que são os Sugais contratados de Yuru e os cumprimentam formalmente como colegas Sugais. Yuru não entende o que está acontecendo, porque não faz sentido um gato e um cachorro serem Sugais. Mas Kotetsu e Juro não gostam de ser chamados de animais, então arranham e chutam Yuru por desrespeito. Em seguida, explicam a ele que esses dois não são um gato e um cachorro comuns e que o que ele disse foi muito rude. Então Yuru pede desculpas pelo erro. Seguindo em frente, como Dera e Hana agora são tecnicamente casados, decidiram adotar o sobrenome de Hana como nome da família, principalmente porque o nome e o rosto de Dera já estavam comprometidos. Então Hana diz a Yuru que, se alguém perguntar, o sobrenome dele agora é Dona. Yuru fica surpreso ao descobrir que Dera e Hana têm sobrenomes e teme ter sido desrespeitoso com eles esse tempo todo. Enquanto isso, no quartel-general da Kagamorei, Asa está treinando seus poderes, tentando melhorar a precisão ao limitar o disparo a uma maçã. Ela consegue acertar com pouca força, mas quando tenta usar mais energia, erra completamente e abre um buraco no jardim. Nesse momento, seu mestre chega em casa e fica feliz em ver que Asa está treinando, mas ela pede desculpas por destruir o jardim. Ele diz que não tem problema, já que é só um quintal, mas precisa ser arrumado. Então pede a Jin para cuidar disso, e Jin passa a tarefa para seu Tsugai, que simplesmente devora os objetos destruídos. Depois disso, Asa pergunta por que o mestre veio. Ele explica que queria ver como Gabi estava, após saber que ela se feriu em serviço. Gabi se surpreende com a visita e agradece o gesto. Asa oferece uma maçã, e Gabi aceita, mas Asa percebe que não tem uma faca para cortar do jeito que ela gosta. Felizmente, Jin resolve isso fazendo Makoto tirar uma faca que ele guarda. Mas Gabi fica meio receosa de comer algo cortado com uma faca que provavelmente já foi usada para ferir alguém. Algum tempo depois, todos estão com chá e lanches. O mestre diz a Gabi que ela deve descansar para se recuperar. Também pede a Asa que fique com ela, já que agora que Yuru desceu da montanha, é provável que logo se espalhe a notícia de que os dois gêmeos estão na cidade, e isso pode colocar Asa em perigo. Sobre Yuru, o mestre manda Jin encontrá-lo o mais rápido possível, mas isso não será fácil, já que ele nem sabe como Yuru é. Gabi percebe que deveria ter tirado uma foto dele, mas agora é tarde.
Então eles decidem desenhar retratos. Asa e Gabi não desenham bem, mas Gabriel manda muito bem e faz um retrato decente. Jin então diz que começará a busca imediatamente. Antes de sair, Asa avisa que os Sugais de Uru têm um olfato apurado e conseguiram identificá-la pelo cheiro do sangue, então ele deve tomar cuidado. Mais tarde, naquela noite, em casa, Dera termina de raspar a barba para evitar ser reconhecido, mas Hana não gosta do novo visual. Ele vai sair, mas percebe que não vê Yuru há um tempo e pergunta a Hana onde ele foi. Ela lembra que Yuru disse que iria dar uma volta para conhecer o lugar. Porém, Dera percebe que sua faca sumiu, e se Yuru a levou, pode parecer suspeito caso a polícia o encontre. Enquanto isso, Yuru, esquerda e direita estão em um prédio próximo, e ele ainda está impressionado com o tamanho da cidade. Eles perguntam se ele está preocupado em encontrar Asa em meio a tanta gente, mas Yuru diz que já tem um plano. Como eles conseguem rastrear pelo cheiro, basta procurar o cheiro de Tsugais e do sangue de Asa. Isso já é suficiente para começarem a busca. Eles se transformam e levam Yuru pelos céus. Depois de voar por um tempo, encontram o cheiro do sangue de Asa e de Tsugais, então pousam rapidamente. Depois que Yuru se recupera do enjoo do voo, esquerda pergunta se tem permissão para eliminar os Sugais assim que aparecerem. Yuru questiona se isso é uma boa ideia, sugerindo que deveriam conversar primeiro para ver se são amigáveis. Mas esquerda explica que nem todos os Sugais são razoáveis. O cheiro do sangue de Asa os leva até um estacionamento, onde Jin e seus subordinados estão. Direita lembra Yuru de ficar alerta, porque se eles conseguiram notar Jin e sua equipe, então certamente também foram percebidos. Pelo que Yuru consegue ver, o grupo de Jin parece humano. Mas o que realmente chama sua atenção é o fato de Asa estar bem ao lado deles. Com seu objetivo tão perto, Yuru avança imediatamente para tentar alcançá-la. Mas, nesse momento, Direita percebe que há algo estranho no cheiro do sangue de Asa. Eles tentam pará-lo, mas já é tarde demais, porque Yuru caiu em uma armadilha. Jin estava carregando um frasco com sangue de Asa, que foi o que esquerda e direita sentiram, tudo parte de um plano para enganá-los. Porém, ele não esperava capturar Yuru tão rapidamente. Enquanto isso, em casa, Hana continua preocupada com a possibilidade de Yuru se meter em problemas. Por isso, Hana entrega uma das jaquetas de Yuru para seus Sugais farejarem e pede que o encontrem. Enquanto Juro segue o cheiro, Kotetsu começa a enviar informações para Hana usando o mapa do celular. Dera fica surpreso, já que nunca viu um Tsugai usando tecnologia moderna. Eles acabam localizando Yuru, mas Hana não consegue acreditar que ele chegou até Tóquio em apenas uma noite. Dera começa a se perguntar por que ele foi até lá. Enquanto isso, no estacionamento, os homens de Jin sabem que os Sugais de Yuru estão por perto e mandam que apareçam. Sem muita escolha, esquerda e direita surgem. Um dos homens tenta exigir que eles se rendam, mas é ignorado. Ele então lembra que Yuru ainda está como refém, mas isso não muda nada. Esquerda e direita já estão pensando em qual deles capturar em troca. Eles percebem que Jin é o líder e decidem ir atrás dele. Esquerda diz a Yuru para ficar parado dentro do Tsugai que o segura, pois ele parece forte, mas não pode atacar enquanto mantém preso. Yuru concorda. Jin e seus homens ficam surpresos, pois nunca viram Tsugais dando ordens aos seus mestres, muito menos deixando o próprio mestre em perigo. Jin pega várias armas e começa a atirar junto com seus homens. Mas as balas não fazem absolutamente nada contra esquerda e direita. Como ataques físicos não funcionam, um dos homens invoca seu Tsugai e joga uma tartaruga gigante sobre esquerda. Ao mesmo tempo, outro invoca um coelho poderoso, que começa a atacar direita com extrema velocidade. Mesmo sendo mais forte, direita não consegue reagir porque o coelho é rápido demais. Ele pede ajuda, mas esquerda não consegue se mover. A tartaruga possui uma habilidade de gravidade que a prende no chão. A situação fica crítica. Yuru não pode ficar parado vendo seus aliados sofrerem, mas também não consegue se libertar sozinho. Ainda assim, ele tem um plano. Ele joga sua faca na tartaruga para tirá-la de cima de esquerda. Assim que se liberta, esquerda destrói os dentes do Tsugai que prendia Yuru, libertando Yuru então diz à direita para destruir as luzes. Quando isso acontece, todo o estacionamento fica na escuridão. O coelho avisa Jin que consegue sentir os Tsugais de Yuru fugindo. Jin acredita que Yuru está recuando, mas está errado. Momentos depois, Yuru surge atrás dele e corta seus tornozelos. Quando as luzes voltam, Yuru já está segurando Jin como refém. Logo depois, esquerda e direita retornam. Eles haviam fugido por ordem de Yuru para enganar Jin e fazê-lo baixar a guarda. Ninguém suspeitou, já que normalmente Tsugais nunca abandonam seus mestres.
Jin admite que deveria ter previsto isso, pois sabia que Uru era naturalmente talentoso para a caça, e, tendo crescido em uma vila montanhosa, ele está mais adaptado a lutar no escuro. Falando nisso, Yuru exige saber quem foi responsável pelo ataque à sua vila. Jin responde sem rodeios, foi ele quem organizou tudo. Ao ouvir isso, Yuru fica furioso e quer matar Jin ali mesmo, mas se controla porque ainda precisa dele vivo. Então manda Jin pegar o celular e chamar Asa, pois quer conversar com ela. Os homens ficam surpresos, porque esperavam que Yuru exigisse que Asa fosse entregue, não apenas uma conversa. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.